Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o Aristóteles e qual a importância desse filósofo para a política, como nós conhecemos hoje. O que é fundamental da gente saber sobre a história do Aristóteles, gente? Ele foi um filósofo grego que viveu entre os anos 380 e 320 a.C. E acabou sendo um pensador que influenciou a cultura ocidental de diversas formas, né? Ele é discípulo de outro filósofo também grego muito importante, o Platão, que também deixou um legado muito grande na cultura ocidental. E resumindo a história do Aristóteles, né, ele estudou na academia do Platão a partir de seus 17 anos de idade. A academia era uma espécie de universidade, né? Passou muito tempo lá, mais de uma década, e ele acabou superando Platão, inclusive em ideias, em teses que o Platão tinha, que o Aristóteles acabou refutando elas, né? Ele acabou virando professor da academia e ele esperava virar diretor, mas foi preterido por ser estrangeiro. Ficou magoado com isso, acabou se mudando, foi para a Ásia, se casou e foi convidado pelo Filipe II da Macedônia, o rei Filipe II, para ser professor, uma espécie de tutor do filho do Filipe, que era o Alexandre. O Alexandre depois viria a ser Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, né, um imperador da Macedônia. No ano 335 a.C., ele volta para Atenas e ele funda a escola própria dele, o Liceu, né? Esses seriam os grandes feitos assim da trajetória dele. Qual é o legado que ele deixa, além da política? Ele é considerado o pai da lógica, ele foi pioneiro na biologia, sobretudo nos estudos sobre peixes, né? Também foi o pioneiro, ele é considerado na biologia, sobre a ideia do DNA do ser humano. Ele teria sido a primeira pessoa que verificou a noção não de DNA, mas que existia algum tipo de gene que era transmitido dos pais aos filhos, né? E isso teria sido a primeira pessoa aí no Ocidente a verificar isso, que ficou uma herança para a biologia. Também foi pioneiro na psicologia, na arte da escrita eficiente, no caso da retórica, e na política, né? Sobretudo nos raciocínios que ele desenvolve na relação entre política e moral, né? Entre virtude moral e virtude política, que é o que a gente vai tratar aqui, basicamente. Interessante a gente falar sobre Aristóteles que ele tinha uma visão de natureza humana. Muitos autores considerados clássicos aí da ciência política, do pensamento político e também da filosofia, eles tinham essa noção de natureza humana. Uns viam o ser humano como ruim por natureza, outros como bom por natureza. O Aristóteles, ele não está preocupado com essa ideia tanto de bom ou ruim, se o ser humano é bom ou ruim, mas ele tem uma visão de que a gente chama de teleológica, né? Que tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. As coisas têm finalidade, os seres têm finalidade e o ser humano também tem finalidade. Então, assim, como um limoeiro dá os frutos que são os limões, ou como uma laranjeira dá a laranja, o ser humano faz a política e se organiza em sociedade. Então a finalidade do ser humano para ele é fazer política, é se organizar em sociedade e viver em sociedade. Para ele, né, uma frase que ficou marcada até os dias de hoje, que se aprende nas universidades, às vezes até como um clichê, assim, é que o homem é um animal político, né? Na verdade, ele não falou nesses termos, ele estava falando no sentido social, como um animal social. Mas o que ele quer dizer é justamente isso, que a finalidade do ser humano é se organizar em sociedade através da política, se organizar politicamente. Como que isso é possível, né, para ele? Para ele, a natureza nos deu a razão, nos deu a capacidade de desenvolver a fala, a escrita, e como nós somos o único animal que tem essa capacidade racional e de fala e escrita, a gente teria que utilizar isso buscando a excelência moral, né? O que ele vai colocar como a virtude moral,
né? Então o ser humano ele busca se desenvolver através do uso da razão. Isso envolve colocar paixões em segundo plano, isso envolve colocar vícios em segundo plano, racionalmente tentar resolver os problemas da comunidade, buscando a felicidade, mas buscando a felicidade através da razão, né? Então é como se fosse um percurso que o ser humano tem que, cada ser humano tem que percorrer, de racionalmente ir evoluindo, vamos dizer assim, buscando a excelência moral, que seria a virtude moral. O ser humano tendo essa excelência moral, que é adquirida através da razão, ele está apto a governar as cidades. Basicamente era isso que Aristóteles falava, né? E nesse contexto, o que é a política para ele, né? Como é que ele definiria a política? É bem simples. Para ele, a política é a busca pelo bem comum, né? Que seria a busca da felicidade humana, né? Então, a política, ou seja, a política é a busca pelo bem comum, é a busca pela felicidade, que só pode ser atingida através da racionalidade, né? Deixando paixões, emoções, vícios em segundo plano e de forma racional tentando resolver as questões, os problemas. Nos aprofundando um pouco mais nisso, né? O principal conceito, né, que eu acredito que seja o que mais traduza a contribuição do Aristóteles para a política, né, e para os fundamentos de teoria política. Para ele, a virtude moral e o que seria a virtude cívica ou a virtude política, elas estão interligadas. Não tem como separar, como outros autores vêm separado. Na próxima videoaula a gente vai ver sobre o Maquiavel, que para eles são coisas separadas. Para o Aristóteles, a virtude cívica e moral elas estão interligadas, ou seja, através das ações, o ser humano pode se tornar virtuoso moralmente, né? O que só pode ser realizado no convívio em sociedade. Então, é aquilo que eu tinha colocado antes ali para vocês. Usando a razão, né? Medindo as suas ações racionalmente, buscando deixar paixões, crenças sob o entendimento da razão, o ser humano ele busca, ele alcança a excelência moral, que seria o homem virtuoso, né? Que ele vai falar. O homem virtuoso então é apto a dirigir, a governar, a participar dos rumos políticos da sociedade, né? Então vocês podem ver, não tem separação. Através da razão e deixando paixões em segundo plano, o ser humano se desenvolve moralmente. Quando o ser humano está desenvolvido moralmente, ele pode fazer a política. Essa é a visão de Aristóteles. Não tem como separar a moral e a política, né? Essas duas virtudes elas estão conectadas, interligadas. Evidente, né, pessoal? Eu coloquei aquele segundo ponto ali, que atenção para o contexto que vivia Aristóteles. Então, nós estamos falando de 300 anos antes de Cristo. São 2000 e agora são 2400 anos atrás, né, basicamente. Então, nessa noção de virtude, de homem virtuoso, ele não incluía naquele contexto as mulheres, que na visão dele elas não tinham isso desenvolvido, e também os escravos, né? As pessoas que já nasciam como escravas porque os pais e os familiares eram escravos também. Ele ainda não existia essa visão de que era uma situação social que os escravos estavam colocados, né? Que estavam colocados, que não era uma situação de natureza dos escravos ou natureza das mulheres que não podiam participar da política, né? Ou das crianças também. Então ele colocava as mulheres, as crianças, os escravos como sem essa capacidade. Mas isso é pelo contexto que ele vivia, né? Um contexto em que os homens tocavam a vida pública, os homens tocavam a governança das cidades, e toda essa discussão filosófica da academia e tal, eram os homens que tocavam, né? Então ele tinha essa visão que é do tempo dele, uma visão fechada ainda, né? Não tinha como ele ver de outra forma, basicamente, né? Não tinha como ele considerar escravos, mulheres, vamos dizer assim, do mesmo nível dos homens naquela época. Ele não conseguia enxergar, né? Não era possível enxergar aquilo naquele contexto. Para ele, né, então, como ele acredita em ideia de natureza humana, existia uma natureza do escravo, uma natureza da mulher, né? Hoje em dia a gente consegue ver que isso é um recorte histórico, né?
que a gente pode trazer a ideia da virtude moral como virtude política, como virtude cívica, e que as duas virtudes elas estão conectadas. E hoje em dia a gente sabe que essa ideia de que as mulheres, os escravos não eram aptos era um erro daquele período, né? Um erro de interpretação que não tinha como ele ver de outra forma. Mas basicamente, então, pessoal, é isso, para não me alongar muito. Ele tinha, o Aristóteles foi um filósofo muito importante, ele deixou um legado sobre a política, definindo a política como a busca pelo bem comum, e essa busca pelo bem comum é feita através do desenvolvimento da virtude, né, da virtude política. A virtude política está diretamente ligada à virtude moral. Então, o ser humano, através sempre do uso da razão, que é fundamental para ele, né, a capacidade racional que nós temos, que nos diferenciam de outros animais, essa capacidade nos faz evoluir, nos tornar virtuosos moralmente e então virtuosos politicamente, né, com a capacidade de contribuir para a governança das cidades, né? Naquela época ainda era as cidades-estado. Né? Então fica aí as referências de alguns textos do Aristóteles, são muitos, mas os que eu li na íntegra mesmo é Ética Nicômaco, que ele trata sobre essas questões de relação entre política e virtude, virtude moral, virtude cívica, e também o texto Política dele, que são textos importantes que se estudam até hoje aí nas universidades, nos cursos de ciências sociais, nos cursos de ciência política também. Então agradeço, pessoal, a presença de vocês aí no canal, se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo.